Hola, esta es la tercera grande historia Montessori, la llegada de los seres humanos. ¿Te acuerdas de la otra historia que te conté hace algunos días sobre la llegada de los seres vivos? Recuerda cuando estábamos mirando la línea de la vida que aparecía una figura humana al final en rojo? Pues aquilo representaba la llegada de los seres humanos. Los seres humanos llegaron a la Tierra después de haber venido muchísimos animales, insetos, plantas, muitos outros seres vivos já viviam aqui há muitíssimo tempo, quando por fim chegou o homem. As algas marinas e outras plantas haviam florescido em los mares. Pequenas criaturas haviam llenado os oceanos e purificado suas águas. Mais tarde, estas criaturas se hicieron mais grandes, como conchas desarrolladas, e a continuação, os huesos e a médula espinal. Algumas plantas e animais que se desplaçavam sobre a terra e alguns animais se hicieron melhores en el cuidado de sus crías. Las plantas usan el sol, el agua y los minerales del suelo para crecer sus frutos y semillas. Los seres humanos solo podían venir quando a terra estava lista para eles. Havia comida para que pudessem encontrar, havia gruesas alfombras de pasto para que os homens pudessem caminhar sobre e debaixo da terra. Havia muitas reservas de minerais que eles algum dia iam aprender a usar. Hoje quero contar-lhes mais acerca de los seres humanos, o tipo de vida na terra que é como tu e eu. En el mundo de los primeros seres humanos, eles sí tinham muitos alimentos, já tinham todos os recursos para poder vivir, pero a verdade é que o ser humano era um dos animais mais frágeis que existiam entonces, porque não tinha peles para proteger del frío, como por exemplo o oso. Não tinham garras para poder escavar ou para poder defender-se de los depredadores, como os conejos ou também como os osos, verdade? E apesar de que já havia frutas, verduras, já existiam muitas comidas disponíveis, é que naquela época eles não sabiam quais que se podiam comer, quais que não podiam comer. Imagínate. Estás em uma terra que sí tem tudo para ti, pero tu não sabes que puedes comer e que não puedes. ¿Has visto algum amigo ou quizás a tu madre, tu padre ou tu hijo comer de um fruto que parecia ser muito sabroso por los colores ou por el olor que tinha, pero después de comer, tu la has visto morir delante de ti, porque eles não sabiam que aquilo era venenoso. Imagínate quantas pessoas han muerto para que hoje, no século XXI, já sepamos quais são os alimentos que podemos comer e quais que não. Muitíssima gente morreu. Muita gente também morreu de hambre, porque apesar de que existia esses recursos, eles não sabiam como poder obtê-los uma vez que terminavam. Não sabiam como fazer quando acabavam os frutos de um árvore. Como podiam depois obter mais desses frutos? Tinham que buscar outro lugar para viver, onde também houvera frutos para comer. Era muito complicado a vida naqueles momentos. Não era para nada fácil como hoje. Não havia supermercados. Não haviam grandes plantações. Porque naquele momento o homem todavia não sabia plantar. Os animais nascem com esse tipo de conhecimento. Cada tipo de animal busca e come a comida que se adapte a ele.
Cada tipo de animal é capaz de proteger-se a si mesmo, à sua maneira. Os leões comem carne, não comem erva. Eles usam seus dentes e garras para proteger-se. Os venados comem erva, nunca puderam comer carne. E podem correr muito rapidamente para evitar as criaturas que os caçam. Cada animal tem seu próprio modo de vida e cada um sabe automaticamente o que tem que fazer. Cada um foi especialmente adaptado a viver em um certo tipo de ambiente. O leão necessitava as llanuras cobertas de erva, que nunca poderia sobreviver em el hielo e a neve do norte frígido. Los venados estavam em casa e nos bosques. Imagino um venado tratando de viver sua vida em um rio. Simplesmente não ia funcionar. Os primeiros seres vivos não nascem sabendo o que comer ou como proteger-se a si mesmos. Eles não estavam particularmente adequados para qualquer área em particular da Terra. Os seres humanos eram bastante iguais a outros animais, em outras formas. Eram mamíferos, o que significava que tinham pelo, e deram à luz a seus bebês e lhes alimentavam com leite depois, pero também eram muito distintos de los animais em alguns aspectos importantes. Debido a estas diferenças, as primeiras pessoas sobreviveram no mundo que encontraram. Os primeiros seres humanos caminaram em 2 pés, e isto liberou suas manos para que pudessem trabalhar com eles, lo que hace las cosas, e o cuidado de seus ninhos e jugar. Imagina-se lo difícil que seria se não fosse assim. Como has podido sostener um lápis ou levar qualquer coisa que tienes se é necessário usar as manos e os pés para poder caminhar? Mira tu mano. É maravilhosa, verdade? Nenhum outro animal tem uma mano tão desarrollada. Ni siquiera os chimpancés ou os gorilas, sí que eles têm manos muito desarrolladas, pero não têm tanta destreza como nós temos. Nós podemos apertar e podemos fazer isso. Temos um pulgar e um dedo índice que nos ajuda a sujetar coisas muito pequenas, muito finas. O ser humano pode fazer isso. Podemos sujetar um bolígrafo e escrever, pero muitos animais não podem. La mano é um dos órgãos mais especiais que tem o ser humano. Mira que incrível é esse. Mira todos os movimentos que podemos fazer com nossos dedos e a força que temos em nosso punho. Podemos agarrar, por exemplo, algo cilíndrico com muita força. Podemos criar maravilhas com nossas manos. Nenhum animal pode pintar um quadro, nenhum animal pode coser um vestido, verdade? E isso, sim, nós como seres humanos podemos fazer. As manos são os órgãos da inteligência. Outro regalo importante que os primeiros seres humanos tinham era um cérebro mais complexo e mais grande. Com este cérebro, os seres humanos poderiam pensar as coisas. Sua inteligência lhes levou a perguntar-se acerca de todo o que veiam a seu alrededor. Se perguntavam por que caía a lluvia, que eram as estrelas. Se perguntavam sobre o grande estruendo de um trem no céu. Brum! E se perguntavam que causou que o sol saliese no céu e logo cair e desaparecer na noite.
Os seres humanos podiam pensar em lo que sucedió no passado e poderiam pensar em lo que poderia suceder no futuro. E nesse momento, puedes estar pensando acerca de lo que acabo de dizer, ou talvez estés perguntando lo que vou a dizer a continuação. Las mentes de las primeras personas, como las tuya y la mía, eram capazes de imaginar respostas a las perguntas que hicieron eles mesmos e que foram capazes de encontrar muitas formas de descobrir as razões de las coisas. Esta capacidade de pensar, a pensar e imaginar, lo que foi habilitado os seres humanos para inventar a linguagem, de modo que pudieram contar-se uns a outros lo que estavam pensando. Assim era como os números, as matemáticas e a geometria chegaram a venir. El arte e a música foram criados pelos primeiros seres humanos também. É graças a eles que temos estátuas e pinturas para desfrutar, canções para cantar, para os primeiros humanos, porque eles ensinavam uns a outros a fazer essas coisas, que o conhecimento foi sendo transmitido a nós outros. Pero os seres humanos tinham um problema. Eles não podiam viver em qualquer lugar. Em desertos muito áridos, era impossível viver, ou em lugares que hacía demasiado frio, também não era possível viver. Os homens morriam, porque não tinham as mesmas condições que alguns animais, não? Então, isso podia ser uma desvantagem a princípio. Tu me estarás quizás pensando, vai, que problema, que triste isso, não? Que falta de sorte del homem. Pero como ele tinha essa mente que podia imaginar, que podia pensar, buscar soluções, os homens, graças a esse grande poder de seu cérebro, podiam tentar imaginar como resolver esses problemas, onde que eles poderiam viver, de que maneira poderiam combater o frio ou o excesso de calor. E assim os seres humanos inventaram a roupa e casas. Não necessitavam corpos que foram especialmente adaptados a um determinado lugar no mundo. Em seu lugar, utilizam o que encontravam ao seu redor para adaptar o entorno a si mesmos. Desta maneira, os seres humanos repartidos por el mundo encontraram a maneira de viver em las llanuras de León, el bosque de los cervos, las terras heladas de los céus. Os seres humanos de aquela época foram capazes de imaginar coisas que nunca haviam estado e logo foram capazes de fazer que eles, a igual que os seres humanos de hoje em dia, usam sua imaginação para pensar em coisas novas e logo usam suas manos para hacê-las. ¿No? Tu podes imaginar, por exemplo, um prato que deseja ser de arcilla e então eres capaz de hacerlo. A capacidade de imaginar algo novo e a continuação hacer que seja é um poder que os primeiros seres humanos tinham também e é o que lhes ha permitido sobreviver no mundo. Os seres humanos tinham um outro regalo e este foi o regalo mais precioso de todos. Esse regalo tão maravilhoso que os seres humanos conseguiram ter é um coração capaz de amar. Só os seres humanos podem amar de verdade. E tu me estarás dizendo, já, isso já lo sei. Mi mamá me quer muito, mi papá, e eu também quero muito a eles e a los abuelos. E sim, isso é verdade. Podemos amar nossos familiares, nossos amigos, pero mais que amar a essas pessoas com quem temos laços de sangue, nós também somos capazes de amar a pessoas que não conhecemos e que quizás nunca ligaremos a conhecer. Pense em um ninho que tem hambre, agora mesmo, em um outro estado ou em um outro país. Ou pensa em uma niña que está agora em meio de uma guerra. Eles podem descobrir que vem uma ajuda
de alguém que eles nem sequer imaginem quem és. Poderia ser tu, ou eu, ou qualquer outra pessoa que está muito lejos, pero que se enteraram de seus problemas e decidiram fazer algo para ajudá-los. A história de los seres humanos começou há muito tempo na Terra. É uma história emocionante que conta com capítulos que contêm os leões de las cavernas e los osos também de las cavernas. Outros capítulos hablam de las primeiras pessoas em chegar a novos lugares de la Terra, a seus peligrosos viajes em las planícies de hielo e oceanos rugientes ou desertos ardentes. En estos viajes, em novos lugares que nadie havia visitado antes, eles foram os padres e las madres. E os niños, a igual que tu, e também os bebês, eram cuidados em los braços de suas madres. Como nos distintos grupos de pessoas que viajaram por todo o mundo, eles contamos suas aventuras e suas vidas à la luz de los fuegos. A la luz vacilante de las llamas, o narrador, em primeiro lugar, conta uma história, luego outra, e os niños beberam a cada palavra. Um dia, lhe diziam as mesmas histórias a seus filhos e talvez lo agregará algum outro capítulo, hablando de suas próprias vidas. Algumas dessas pessoas tiveram uma ideia, decidiram pintar. Pintaram em las paredes de las casas onde eles viviam, com a tinta que disponiam naquele entonces e com os instrumentos que também disponiam naqueles entonces. E hicieron pinturas em las paredes, contando histórias, histórias de suas vidas, histórias de suas aventuras, de suas hazañas, de lo que eles viviam. Essas pinturas deixavam registrada para que outras pessoas depois pudessem ver e escutar as histórias de aqueles homens e mulheres que haviam vivido em primeira pessoa aquilo tudo. E essas pessoas acabaram também morrendo com o tempo, e seus filhos, e seus netos, seus bisnetos. Pero todavia podemos encontrar essas pinturas que nos deixaram como registros de suas vidas. Outros grupos de pessoas escreveram a história de suas vidas. Em las tablas de arcilha que han sido enterradas em las ruínas de las cidades desertas e em ruínas encontramos pergaminos hechos com canhas de papiro que são capazes de ler a vida de los reis antigos e las aventuras de los grandes héroes de sua época. Em nossas mentes somos capazes de escuchar as palavras de pessoas que passaram de la terra há miles de anos. Em la história de los seres vivos se encontrará com caballeros com armadura, reinas em los castilhos, los músicos que escreveram a hermosa música que hoje disfrutamos e los hombres e mulheres que han hecho de los viajes en el espacio. Há uma grande quantidade para averiguar acerca de lo que ha estado sucedendo desde os seres humanos apareceram na Terra. Esta é a primeira notícia que hemos tenido acerca de los seres humanos, pero não é o fim. Outro dia vamos falar sobre quem eram esses primeiros seres humanos que habitaram a Terra. Quizás eles eram um pouco distintos de nós outros, tinham pelo distinto, uma maneira de vestir-se muito distinta, pero eles não eram tão distintos de nós outros. Porque eles também tinham manos capazes de trabalhar, tinham um cérebro capaz de pensar, de criar, de construir coisas que não existiam para ser de suas vidas melhor e lá de seus filhos, de seus netos e todos os descendentes. E também tinham um coração capaz de amar, assim como tu e eu.